Para as notícias, gente, para a gente fazer um giro rápido aqui hoje, no final de semana, estou fazendo essa live para vocês ficarem atualizados. Teve um processo aí que a Tonha do Bolsonaro, a Antônia Fontinelli, perdeu para Clara Castanho, naquela história escabrosa envolvendo o colunista de celebridades, o Léo Dias. Obrigado, José Suns, que já está nos acompanhando. Pinguem superchats pela nossa independência, gente. Está lá no Splash, no site Splash de entretenimento do UOL. E vamos acompanhar, porque a Antônia Fontinelli era uma das candidatas bolsonaristas, né? Foi impulsionada pela Jovem Pan, mas o Wesley Neto e o Peterson Neves escreveram aqui no UOL. Vamos acompanhar direitinho esse processo que a Tonha perdeu. Clara Castanho, de 22 anos, ganhou na justiça o direito de receber uma indenização de R$50 mil por danos morais de Antônia Fontinelli, que tem 50 anos. A informação foi confirmada para o Splash pelas equipes da atriz e da youtuber. O que aconteceu? Em junho de 2022, Antônia Fontinelli divulgou e teceu de críticas a Clara Castanho por ter entregado para adoção uma criança recém-nascida fruto de um estupro. A atriz não tinha o desejo de externar a situação, que está previsto em lei, e se viu obrigada a falar do episódio vivido nas redes sociais após a exposição promovida pela youtuber, através do então colunista de celebridades, o Léo Dias, lá no portal Metrópolis. Portal Metrópolis não, site Metrópolis, né? De acordo com a apuração do Splash, Clara Castanho não conseguiu parar de chorar na audiência no momento em que foi reproduzida a live em que Fontinelli expôs a sua história. Assim, a juíza Flávia Viveiro de Castro, da segunda vara civil da Barra da Tijuca, ordenou que Fontinelli pague uma indenização de R$50 mil por danos morais a Clara. Em ação que corre em segredo de justiça, foi definida a punição com base na live, ofensas à atriz e a falta de solidariedade da ré. Fontinelli ainda pode recorrer após decisão de primeira instância. Em contato com o Splash, o advogado da youtuber manifestou inconformidade com o veredito e informou que entrarão com recurso de apelação. Prevemos a realização de pedidos elucidativos à inclita magistrada, almejando a devida correção de qualquer obscuridade, omissão ou contradição que possa existir na decisão questionada. Uma vez sanadas tais circunstâncias, iremos então interpor o recurso de apelação, no qual depositamos nossa confiança para a obtenção de uma revogação favorável do julgamento em questão, diz o comunicado do advogado Carlos Melo. Entenda o caso, toda a história de Clara Castanho com Antônia Fontinelli teve início no dia 16 de junho de 2022. Em entrevista ao programa De Noite, Léo Dias falou indiretamente sobre o caso, após ser questionado por Danilo Gentili sobre uma história que ele estava doido para contar, mas que nunca tinha revelado. Vivi um dilema recentemente, muito recente esse mês. É coisa inacreditável, coisa da sociedade se questionar muitas vezes, mas envolve uma atriz e é muito pesado, diz o jornalista. Não é uma coisa feliz, é uma coisa... Começou antes de ser interrompido pelo Gentili, não precisa falar. Ele falou, tá bom, é muito denso. O karma vai ser grande. Danilo Gentili insistiu e perguntou se a história envolvia uma pessoa que está enganando todo mundo. O jornalista confirmou e disse que a história envolvia vidas. Você está me dizendo que tem uma pessoa pública que é uma atriz que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha, que é uma pessoa de bem, disse o apresentador do SBT, mas tem uma história de trama inacreditável, mas a conta vai chegar, completa. Ele disse achar maldade o que Clara Castanho fez, mas envolve muita coisa e decidi não publicar, concluiu o Léo Dias. A transmissão ao vivo de Antônia Fontinelli. Dias depois, Antônia Fontinelli falou sobre o assunto pela primeira vez em uma transmissão ao vivo, em um tom agressivo de reprovação, mas sem citar nomes. Ela falou sobre o caso e sugeriu que a criança foi jogada fora. Fontinelli abordou o caso referindo-se a Clara como uma atriz de TV da Globo de 21 anos e atribuiu as informações recebidas a Léo Dias. Essa menina engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela segundo as informações que ele tem, pediu ao hospital para pagar a entrada dela no hospital e disse que nem queria ver o filho, mandou dar o filho. Tira, quero nem ver, disse ela. Em seguida, Fontinelli falou de como foi o contato entre o jornalista e Clara. Ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse e que isso aconteceu porque foi vítima de um estupro, de um crime grave. A religião dela não permite que ela fizesse o procedimento
que enfim, estão brigando pela legalização, mas a religião dela permite que ela tenha uma criança e fale: não quero saber, não quero ver, tira de mim, criticou. E aí a coisa que mais me doeu foi, pelo amor de Deus, cadê essa criança? Se for o caso, eu crio, procura alguém que queira criar essa criança não pode ser jogada fora, confirmou. Se ela é vítima desse tipo de violação, por que no dia seguinte não foi lá tomar providências para não deixar virar um feto, para não virar algo descartado, uma vez que ela é contra isso, concluiu a viúva do Marcos Paulo. Antônia Fontinelli volta a falar do caso. Após Clara Castanho publicar uma carta revelando o ocorrido e lamentando os ataques que vinha recebendo, é absurda essa história, gente, é muito canalha. Valor baixo, exatamente, Thiago Estevos. Aliás, como estão sendo determinados, os likes compensaram para ela. Agora ela vai fazer uma campanha nas redes pedindo dinheiro via Pix e a Receita Federal finge que não vê nada. Aliás, gente, pinguem superchats para a gente continuar trazendo as notícias necessárias para vocês e para a gente dar as notícias mais completas. Daqui a pouco a gente vai ler uma nota da Bandeirantes e eu vou trazer para vocês informações que eu recebi aqui de uma fonte para a gente conversar um pouquinho. Após Clara Castanho publicar a carta revelando, Antônia Fontinelli voltou a falar do caso que classificou como abandono de capaz. Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar para o acaso é crime, sim. Só acha bonitinho nessa história de adoção quem nunca foi em um abrigo. Ademais, quando se trata de uma criança negra, o nome disso é de abandono de incapaz, declarou Fontinelli. Apesar da apresentadora falar em abandono de capaz, a entrega voluntária para adoção é um dispositivo legal previsto na Lei 13.509 de 2017, chamada Lei da Adoção. O texto altera o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá as diretrizes. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Das diretrizes de amparo de gestantes ou mães que queiram entregar crianças para adoção de forma adoção formal e legalizada por meio da Justiça da Infância e Juventude. Antônia disse não entender por que estão revoltadinhos com ela por ter tido a coragem de mencionar uma história classificada pela apresentadora como monstruosa, que seria adoção. Por fim, Fontinelli alegou que se preocupa com vidas inocentes e destacou que não citou nominalmente Clara Castanho ao expor o caso publicamente. A apresentadora afirmou ainda que ficou sabendo da história por intermédio do jornalista Léo Dias e disse que, se quisessem culpar alguém, que seja o repórter. Se eu soube de... Aliás, eles estão rompidos. Se eu soube disso, foi através dele, do Léo Dias. Agora cobrem dele. E se ele não quer falar, também é um direito dele. Se a história procede do jeito que chegou até mim, só pode dizer uma coisa: alguém tem que responder por isso, e esse alguém não sou eu, concluiu ela. Pedido de desculpas do portal Metrópolis de Léo Dias. Depois de Clara publicar a carta aberta, o jornalista Léo Dias publicou uma matéria sobre o caso, citando o nome da atriz e dados de nascimento da criança, incluindo hora e local de nascimento, cujo sigilo é resguardado pelo Estatuto da Criança e Adolescente em reportagem vinculada no site Metrópolis. O conteúdo foi deletado pouco mais de 2 horas depois de entrar no ar. Após a grande repercussão negativa, o portal e o jornalista se desculparam. O jornalista pediu desculpas a Clara por meio de uma publicação nas redes sociais e deu detalhes de como teve acesso às informações a respeito da atriz há um mês e porque, após apurar detalhes por telefone com a atriz, logo após o parto, decidiu não publicar o caso em sua coluna. Na conversa, Clara me relatou que a violência de que foi vítima e sua decisão de entregar a criança para adoção, e me pediu para que eu não escrevesse sobre o assunto, e eu prontamente me comprometi com ela a não expor a história publicamente, afirmou Dias. O Metrópolis publicou uma nota sobre o caso. Ele disse que não ia publicar, mas ficou dando ali a entender pro Danilo Gentili que ele tinha uma história que ele estava com vontade de publicar. O Léo Dias é o túmulo da ética, gente. É o fim da picada, e o Metrópolis lucrou muito com essa história também. O Metrópolis publicou uma nota sobre o caso. Não há justificativa que sustente o argumento de interesse público em conhecer detalhes sobre uma história em que os únicos interessados são a vítima e seus familiares. E nesse caso, a Justiça e o Ministério Público que intercederam para ajudar Clara no processo de adoção da criança, afirmou o veículo. Novo vídeo de Fontinelli. Em um novo vídeo publicado nas redes sociais, Fontinelli alegou que não sabia que Clara tinha sofrido esse tipo de crime
No entanto, na primeira vez em que ela falou sobre o assunto em uma live, ela mencionou o abuso e chegou a questionar o porquê da atriz não ter tomado providências para não engravidar após esse caso. O que chegou até mim não foi o que você escreveu na sua carta. O seu relato de que sofreu uma violência veio ontem com a carta. Me deixe chegar em quem fez isso com você, disse a youtuber no vídeo apagado pouco depois. Em entrevista ao Diário de São Paulo. Pouco tempo depois, Antônia Fontinelli deu entrevista ao jornal Diário de São Paulo e falou novamente sobre o caso. Ela afirmou que o criminoso não tem que ser protegido, mas sim exposto, e disse que Clara deve colaborar com a polícia para que seu criminoso seja preso. Além disso, a apresentadora voltou a dizer que nunca vai compreender uma mãe que gera um filho no seu ventre e não consegue ter amor por ele. Ainda, a comunicadora disse estar à disposição dos órgãos competentes para explicar o motivo de seu relato ríspido a respeito disso tudo. O que disse a youtuber Dripaz? Segundo a defesa de Clara, Dripaz publicou na rede social Quai um vídeo imputando o crime de abandono de incapaz à atriz. Ela teria afirmado que a jovem pagou para assumirem com a criança, o que configura difamação e calúnia. Na mesma publicação, o youtuber ainda teria relativizado a violência sofrida por Clara. Essa menina está alegando pra gente que ela foi vítima de abuso, que essa criança é vítima de abuso. Eu não posso afirmar essa parte, eu não sei, tá, gente? Porém, eu não acredito na história de abuso, gente. A história que chegou pra mim primeiro foi que a menina teve relações com um homem aí comprometido, casado, não sei. Uma figura pública também muito conhecida que jamais assumiria essa criança. Essa é a história que chegou pra mim. Pois é, gente. Esse caso da Clara Castanho envolve aí um dos maiores colunistas de celebridades, um cara sem escrúpulos chamado Léo Dias, e a bolsonarista Antônia Fontinelli. Léo Dias é gado do Bolsonaro? Pedro, certeza. Inclusive publicou uma coluna vergonhosa nas eleições defendendo a senhora Michele Bolsonaro, tá? A gente não pode esquecer disso. Eu acompanho e é esse tipo de coisa.